Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado aí de norte a sul do Brasil e espalhado pelo mundo. Saudações vascaínas a todos vocês, meus amigos. Desde já agradecendo aí aos novos inscritos aí do canal. Obrigado aí pelo carinho aí, pelos comentários, pelas críticas e vamos lá. A gente vai gravar um vídeo aqui para a gente poder destrinchar, fazer um resumo com relação às duas lives que a gente fez, uma vez que a imagem dessas lives não ficou legal. Muitas pessoas reclamando e de fato não ficou bom mesmo. Então, como a gente tem consciência e tenta levar um conteúdo bacana a vocês, meus amigos, a gente vai fazer um resumo aqui das duas lives aqui, desde já agradecendo a todos que participaram aí na live aí, tá? Primeira live que a gente fez foi para discorrer com relação a algumas medidas que a gente achava pertinentes para a gente poder evitar um quarto rebaixamento, que seria drástico para o nosso clube. A segunda live que a gente fez foi um desdobramento com relação à entrevista que o presidente Alexandre Campelo deu ontem à Rede Brasil. Bom, então eu fiz aqui um cronograma, a gente vai seguir o cronograma aqui. A gente vai começar a falar das medidas que essa gestão deve tomar para que o Vasco não venha cair novamente. A gente entende que, antes de tudo, a gente precisa de um vice-presidente de futebol. O vice-presidente de futebol, ele é o intermediador entre o elenco e o presidente. Humanamente, repito aqui, impossível um presidente ocupar uma cadeira de presidente, vice-presidente e ele ainda cuidar dos afazeres dele particular, administrar uma clínica. A partir do momento que um presidente não se dedica integralmente ao clube, é necessário que ele venha delegar poderes, correto? A pessoas de confiança e competentes, para o fardo não ficar pesado. Não dá para fazer tudo. Primeira medida é esta: um vice-presidente de futebol. Esses atletas do Vasco precisam estar blindados e do que vem de fora da mídia para não contaminar o nosso elenco, entendeu? E principalmente com relação à política do Vasco. As coisas de fora não podem chegar a esses atletas e por isso a gente precisa de um vice-presidente de futebol. Segunda coisa é o diretor de futebol. A gente pediu incansavelmente, a gente insistiu e até deu uma dica aqui do nome do Antônio Lopes. Um cara que tem história no Vasco, que por onde passou foi vencedor. Um cara que fez belos trabalhos nessa função, tanto no Atlético Paranaense como no Botafogo. Até agora o Vasco está sem um diretor de futebol. As contratações estão emperradas por causa disso. Não é por causa de nada, é por causa disso, porque o Vasco não tem um diretor de futebol. E é importante esse diretor de futebol. A gente não entende porque que o Antônio Lopes até agora não foi contratado. Falou-se em inúmeros nomes aí, Gimenez. A primeira opção dessa diretoria foi o Pelaipe. A gente tem que trazer melhor dizendo,
A gente tem que trazer um diretor de futebol que conheça o Vasco, que entenda como que é a engrenagem em São Januário. Enquanto isso não ser feito, esquece, porque não vai ter contratações. A não ser se chegar o empresário lá para o Alexandre Campelo lá e oferecer determinado jogador. Ou o Luxemburgo fazer esse papel. Mas a gente vê sendo necessário. Outra coisa, reforços. Vocês, quando vierem a trazer reforços para o Vasco, não tragam refugos. Esses reforços são necessários para ontem. Repito aqui, não deixe a Copa América chegar. Tragam reforços. Esse elenco do Vasco é carente, precisa ser mais enxuto. A gente vem falando isso desde o começo do ano. Isso ficou mais evidenciado quando passou o campeonato estadual. A gente perdeu o campeonato estadual. A gente viu que várias posições nesse elenco são carentes. Então, quando vocês trouxerem reforços, tragam reforços que entendem o que é vestir a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não tragam jogadores por trazer. Esse é outro aspecto. Outro aspecto, salários em dia. Esse é o principal. Ontem chegou até a gente funcionários do Vasco que são inscritos aqui no canal mencionando 2 meses de salário em dia no quadro funcional do clube. Vocês tenham respeito, porque até menção de que o Rio Card não foi depositado, dinheiro de passagem para os funcionários trabalhar, até isso chegou a gente. Então, por favor, vocês tenham respeito com o quadro funcional do Vasco e com os jogadores também, porque jogador sem estar com salário em dia, dirigente que não cumpre obrigação com o jogador, jogador não trabalha sério, não consegue entregar o seu melhor, e vocês não têm condições de cobrar nada com o salário atrasado. Outra coisa, a gente pede para que esses vice-presidentes que são remunerados, que é um absurdo aí da gestão aí do senhor Campelo, que eles venham falar menos. A gente não precisa de dirigente que seja amiguinho de imprensa e de mídia. Vocês têm que trabalhar em favor do Vasco. Trabalhem calado, porque as mentiras que vocês falam geram consequências políticas. Vocês colocam fogo, colocam mais lenha na fogueira. E tudo que o Vasco precisa agora é de paz para poder sair dessa situação. Então vocês trabalhem, vocês são remunerados, não era para ser. Vocês trabalhem para que o Vasco não venha cair. A gente pede também para que uma atitude seja tomada nos departamentos do Vasco diante de tanta incompetência. Seja no jurídico, a gente vê o Vasco perdendo aí ações, a gente vê o Vasco revel, sem mandar advogado em algumas ações. Vocês cuidem desse departamento jurídico do Vasco. Departamento médico, a mesma coisa. Os sócios do Campelo que trabalham aí no departamento médico do clube, vocês tenham compromisso, vocês tenham respeito com o Vasco, tá? Vários jogadores entregues ao departamento médico. Vocês acabaram com capres para colocar gente de vocês para poder fazer cabide de emprego. E aí? E aí? A gente perdeu um grande profissional que era o Alex Evangelista, um profissional renomado na NBA,
na Liga de Basquete Americana para esses incompetentes estarem brincando de médico aí no Vasco. Então a gente, antes de falar se o time é bom ou ruim, a gente pede um pouco de estrutura, tá? Para que esses jogadores venham produzir. Porque a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui, porque o que acontece? As condições desses jogadores são precárias. São precárias. A começar pelo não cumprimento da remuneração, pelos atrasos de salário. E a gente vem insistindo há tempos para que vocês tenham compromisso. Tá? Outra coisa aqui, assessoria do Vasco, assessoria de imprensa do Vasco. Vocês monitorem, tá? O que os jogadores do Vasco falam no final dos jogos, nessas entrevistas que eles dão. Porque tem muito jornalista malandro, safado, que gosta de jogar um atleta contra o outro. No jogo contra o Avaí, o Rossi deu uma declaração falando que faltava vergonha na cara. A repórter da Globo foi lá, mencionou que o Rossi tinha falado lá pro Ricardo Graça, tipo que para dividir o elenco de forma maldosa, entendeu? Então vocês cheguem pro atleta e falam assim, ó, você tá com cabeça quente, não fala nada agora. Porque tem determinadas coisas que tem que ser cobrada internamente. Problema de vocês que vocês gostam de colocar para fora. Quando vocês colocam só sai vômito. Então, por favor, roupa suja, tá? Tanto no departamento de futebol ou administrativamente é dentro de casa. Se lava roupa suja, tá? É com os poderes do clube. É isso aí. Esse foi o resumo da primeira live que a gente fez. Agora, a segunda live foi sobre o lance da entrevista do Alexandre Campelo na Rede Brasil, que a gente colocou o título Campelo ou Pinóquio. Por quê? Passou 1h e 5 minutos mentindo, falando coisas que não eram pertinentes, coisas que não eram inerentes à realidade do Vasco. É lamentável um presidente ir para a televisão para poder jogar cortina de fumaça na veracidade dos fatos no que tangencia a realidade do Vasco. O Vasco está longe de ser a Walt Disney que eles pregam. Está longe de ser o CIA, o Word, igual eles fazem questão de falar. Tá? Ontem na televisão, de forma descarada, novamente, ele falou que foi 65 milhões de superávit. E eu falando aqui no canal que era 50. 65 milhões de superávit. 100 milhões de dívidas pagas. Mentiroso, safado, inescrupuloso. O Vasco não paga imposto, o Vasco não recolhe imposto, o Vasco não tem certidões positivas com efeito de negativa. O Vasco não paga fornecedor. O Vasco não quita a remuneração dos seus funcionários. Esportes amadores, esquece. Vocês são os fanfarrões. A única coisa que vocês investem é no futebol e vocês conseguem ficar devendo. Assim mesmo monta um time, tá? Pífio. Essa é a grande verdade. Você, senhor Campelo, você na televisão dando prioridades para concessão de Maracanã. Ah, cara. Vai cuidar primeiro de São Januário, cara. Toma vergonha nessa tua cara. Cuide do nosso patrimônio primeiro.
O Vasco, ao contrário dos clubes daqui do Rio, a gente tem patrimônio. A gente tem São Januário, a gente tem a sede do Calabouço, a gente tem a sede da Lagoa, o terreno lá em Duque de Caxias que está abandonado. O que vocês fazem na justiça para ter aquele terreno ali? Vocês abandonaram, deixaram para lá. E você com um papo... Olha, é vergonhoso. Vocês com um papo de que vão pegar terreno da prefeitura, cara. Com que dinheiro que vocês vão fazer reforma em terreno doado para a prefeitura se vocês não conseguem arcar o valor de um salário mínimo para um funcionário do Vasco, porra? Vocês vêm com papo de modernização de São Januário. Você ontem na televisão falou em 280 mil. Cara, você não... 280 milhões, melhor dizendo. 280 milhões. Você não tem 5 milhões para pagar essa folha salarial do clube. Tá? Outro absurdo é você falar que a joia para poder ser sócio do Vasco é barato. Vocês mudaram de R$750 para R$2.000. Vocês tomam vergonha na cara. A gente mora num país, cara, que falta tudo. Que falta saúde, falta educação, falta segurança, saneamento básico, emprego, falta tudo pro brasileiro. E você achar que 2.000, porra, é pouco. Você ser conivente com isso. Era uma coisa que não era nem para você pensar. O pedido foi protocolado na secretaria do clube. Você pura e simplesmente, seu babaca, você tinha que ir lá e diminuir a mensalidade. E não só diminuir a mensalidade, como você também dá anistia para todo mundo que está inadimplente. Você não faz isso porque você vai ser extirpado de São Januário. Se colocar novos sócios ali compromissados com a política do Vasco, você vai ser extirpado de São Januário. Cara, você é um fanfarrão, cara. Você ir pra televisão pra poder falar mentira. Sabe? Dá agonia, cara, você falando isso. O torcedor do Vasco, porra, sofrendo num campeonato que a gente disputou 15 pontos. Pior início de competição da história do Vasco, 15 pontos disputados. E vocês só conseguiram 2 pontos. E você se achando autossuficiente, não sendo humilde, porra, para poder reconhecer que as coisas estão erradas. Ah, mas que tá na quinta rodada ainda. E daí? Que foda-se que tá na quinta rodada. Tem que somar a ponta agora para depois a gente não passar humilhação porque o torcedor do Vasco não aguenta mais. Essa é a grande verdade. O torcedor do Vasco não aguenta mais. Administrações horrorosas que são constrangedoras para os torcedores do Vasco. Porra, você vir falar de sócio torcedor que você tem que tirar jogos do Rio para poder também atender os sócios torcedores de outro estado. Pelo amor de Deus, cara, não é momento disso. A torcida do Vasco ela é gigante no Brasil inteiro, mas o momento é da gente colocar os jogos aqui em São Januário, lotar. Só que a torcida, vocês não têm mais credibilidade. Vai chegar um momento que a torcida tá de saco cheio e não vai mais, cara. O mínimo que eu esperava de você era você chegar na televisão e pedir desculpa. Não é você vir com um papo de cafajeste, de fanfarrão, de safado, de nefasto. Pintar coisa que não existe.
Vocês não fazem você falar de investimento. Que investimento que vocês fazem de quê, rapaz? Vocês não fazem investimento de nada. Nunca fizeram. Olha, eu tô achando, eu já falei isso aqui para os amigos inscritos, conversei com alguns funcionários do Vasco, se não houver uma intervenção no Vasco, dos poderes do clube, do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo do clube, se não houver uma intervenção ou da torcida para tomar a força, o Vasco não aguenta. E vocês dizem que tem planejamento até 2020 para sanar, 2020, 2022 para poder sanar a dívida do clube. Deus me livre e guarde. O clube não suporta mais vocês no poder. Mais uma gestão de vocês, o clube abre falência. Acabou. Acabou. Então, meus amigos, esse aqui foi o resumo das 2 lives que a gente fez. Lembrando a vocês que a gente vai fazer de tudo para melhorar a qualidade aí do canal, da câmera. A gente está começando agora, mas em menos de 2 meses, graças a vocês aí, a gente está aí com mais de 1000 inscritos, tá? Às vezes a gente tem pontos